Bom dia a todos, Shabbat Shalom. Iniciamos hoje o livro de Êxodo com a Parashá Shemot, que em hebraico significa nomes. Pedimos ao Eterno, que nos abençoe grandemente, que me inspire, nessa Parashá e que eu possa transmitir não aquilo que é meu, mas aquilo que é dele, que só ele pode tocar os corações. Essa Parashá, ela se inicia no livro de Êxodo, capítulo 1, e vai até o capítulo 6, versículo 1. Temos também as porções de Isaías e Jeremias, e no Novo Testamento temos o livro de Atos, no capítulo 7, do 17 ao 29. Quando eu estava fazendo essa Parashá, essa porção, Deus me deu uma visão diferente, Essa é uma Parashá que sempre exalta unicamente o nome de Moisés, mas o Eterno me deu, além de uma lição, uma visão de exaltar uma heroína egípcia, nos mostrando que nem sempre aqueles que fazem parte dos inimigos de Israel, ou que foram inimigos de Israel, não existam pessoas boas que devam ser exaltadas. Ela é uma das heroínas mais inesperadas da Bíblia. Sem ela, Moisés poderia não ter vivido. Toda a história do Êxodo teria sido diferente. No entanto, ela não é israelita. Ela não tinha nada a ganhar, mas tinha tudo a perder com a sua coragem. No entanto, ela parece não ter duvidado. Ela não hesitou. Se foi Faraó que afligiu os filhos de Israel, foi outro membro de sua família que salvou a esperança de liberdade. Ela é a filha de Faraó. Lembre-se, Faraó, ele havia decretado a morte de todo menino israelita recém-nascido. A esposa de Amram, chamada Yocheved, teve um filho menino. A tradução do nome dela, traduzem como Jacobed, mas o nome certo é Yocheved. Ela teve um filho menino. Por 3 meses ela foi capaz de escondê-lo, mas não conseguiu mais do que isso. E ela, temendo que ele iria ser encontrado e morto, pois era o decreto de Faraó, ela o colocou no rio Nilo, numa cesta, na esperança de que alguém pudesse encontrá-lo e sentir compaixão dele e salvá-lo. Esse ato foi tão importante que ele é mencionado na lista de heróis da fé, como está aqui em Hebreus 11, 12. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. A fé superou o temor que eles deveriam ter do rei. O contrário de temor é fé, confiança, como está aqui em Marcos. Não temas, crê somente. Tal como a fé abre as portas para que o Eterno possa trabalhar na nossa vida,
também o medo abre as portas para que o maligno trabalhe na nossa vida. Veja a sequência. A filha de Faraó foi se banhar no Nilo. Enquanto suas criadas estavam por perto, ela viu nos juncos uma cesta e mandou as escravas buscá-la. Ela vê o menino e a criança começa a chorar. E ela diz: este é um dos meninos hebreus, como está lá em Êxodo 2:6. Primeiro, ela vê que é uma criança e tem compaixão dela. Isso é uma reação natural. Você vê uma criança perdida, sozinha, recém-nascida, apenas com 3 meses, numa cesta, boiando no rio. Quem mais abandonaria uma criança dessa maneira, a não ser que fosse para salvá-la? Ela se lembra do decreto do seu pai. Salvar o bebê significaria desobedecer uma ordem real. Isso seria muito sério para qualquer egípcio, quanto mais, duplamente sério para um membro da família real. E ela também não estava sozinha. Como eu disse antes, ela estava cercada por suas criadas. Então, ela ainda corria o risco de alguma delas falar o que ela tinha feito. Mesmo correndo todos esses riscos, ela não muda de posição. Ela permanece firme. Ela não diz a nenhum dos seus servos: pega lá o bebê, esconde ele. Não, ela não vacila. E algo extraordinário acontece. A irmã da criança disse para a filha do faraó: pegue essa criança e a amamente. Devo chamar uma mulher hebreia para amamentar a criança para você? Responde a filha do faraó: vá. A menina, então, foi buscar a própria mãe da criança. Disse a filha do faraó: amamente essa criança e depois eu lhe darei uma recompensa. A simplicidade desse encontro, ele esconde uma beleza. A filha, a irmã daquela criança que estava ali, se dirige à filha de Faraó, que era uma autoridade real, sem dizer Vossa Alteza ou qualquer coisa parecida. Ela simplesmente fala: devo chamar alguém para amamentar a criança? Não tem nenhuma reverência a essa membra da realeza. A irmã de Moisés propõe um plano brilhante. Se a mãe verdadeira consegue manter a criança em sua casa e amamentá-la, o perigo tinha terminado. Ninguém vai ter que explicar no tribunal de onde surgiu essa criança. Então, vem a surpresa final. Quando a criança amadureceu, sua mãe a trouxe para a filha de Faraó. Ela o adota como seu próprio filho e o chama de Moisés.
eu o tirei da água, como está lá em Êxodo 2:10. A filha do faraó não se esqueceu da criança. Ela iria adotá-lo e criá-lo. Há mais um detalhe. Na Torá, são os pais que dão ao filho seu nome. E em alguns casos, é o próprio Deus que dá o nome à pessoa. Deus é quem dá o nome a Isaac. Deus é quem dá o nome a Abraão e Sara, que tinham o nome de Abrão e Sarai. É extremamente estranho que o herói do Êxodo, o maior de todos os profetas, não tenha o nome que os pais lhe deram. Seus pais usaram, até agora, o mesmo nome dado pela filha de Faraó, que era uma princesa egípcia. Um comentário hebraico chama a nossa atenção para esse fato e diz que essa é a recompensa para quem faz bondade. Embora Moisés tivesse muitos nomes, o único que permaneceu em toda a sua vida era Moshe, em hebraico, ou Moisés, a tradução. O próprio Deus nunca o chamou por outro nome, como está lá no Talmud, em Shemot Rabbah. Na verdade, Moisés, em egípcio, Meses, é um nome egípcio que significa filho. Quem como exemplo de Ramsés, que significa filho de Ra. Quem então era essa filha de Faraó? Pesquisando, só há a menção dela no livro de Crônicas 4:18, que menciona uma filha de Faraó chamada Bitia, e foi ela que os sábios identificaram como a mulher que salvou Moisés. O nome Bitia ou Batia significa filha de Deus. Disto, os sábios tiraram uma das lições mais marcantes. Veja aqui. O Eterno disse a ela, isso está no Talmud, Vaikra Rabá 1:3. O Eterno disse a ela, Moisés não era seu filho, mas você o chamou de meu filho, sabendo que ele era um israelita. Você não é minha filha, mas a partir de agora vou chamá-la de minha filha. A coragem moral pode ser encontrada mesmo no coração das trevas. O fato da própria Torá contar a história dessa maneira tem implicações enormes. Isso significa que quando se trata de pessoas, nunca devemos generalizar e nem rejeitar. Da minha parte, todos, indistintamente, são muito bem-vindos aqui. Não rejeito ninguém, não rejeitamos ninguém. Os egípcios não eram maus na sua totalidade. Do próprio Faraó nasceu uma heroína. Isso nos mostra que a Torá não é um livro de exaltação aos judeus. Nós devemos reconhecer
a virtude onde quer que ela esteja, mesmo que ela esteja entre nossos inimigos. A base dos valores humanos é humanidade, compaixão e coragem. Isso é universal. A santidade pode não ser, mas a bondade é. A filha do faraó é um símbolo supremo do que eles eram. Eu fiquei comovido com aquele encontro lá nas margens do Nilo entre uma princesa egípcia e uma criança israelita, que era Miriam, a irmã de Moisés. O contraste entre elas é grande, tanto na idade, quanto na cultura, quanto no status e quanto no poder. No entanto, a humanidade demonstrada pela filha de Faraó encurta qualquer diferença, qualquer distância entre elas, e que elas nos inspirem. Quando eu estava fazendo essa paraxá, Deus me mostrou esse lado que eu nunca tinha visto. Eu lia esse texto só pensando em Moisés, Moisés, Moisés. Não que devemos tirar o valor de Moisés, mas Moisés existiu por causa da atitude de uma heroína, de uma filha de um faraó, que era um rei, de ter ordenado que toda criança israelita nascida do sexo masculino fosse morta. E ela desafiou tudo isso para salvar um israelita. Então, ela também deve ser exaltada. Então, eu tiro isso como lição, que muitas vezes as pessoas discriminam. Ah, ela é católica, ela é não sei o quê, ela... Então, para com isso, né? Todos têm o seu valor, todos podem trazer uma coisa boa para nós. Os filhos de Israel que foram para o Egito são 12, cada um foi com a sua família. José morre e assim com ele toda a sua geração, toda a geração do seu tempo. Os filhos de Israel começam a aumentar geometricamente e a terra se enche deles. Um novo rei se levanta no Egito e esse rei não conheceu José. O povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que o povo egípcio. E por isso, Faraó não quer que eles continuem se multiplicando. Porque dessa maneira eles seriam uma ameaça para o Egito. Mas quanto mais eles os oprimem, mais eles aumentam de número. Os egípcios começam a temer o povo de Israel. E aí começam a oprimi-los. E começa a dar trabalhos maiores do que eles tinham. Como, por exemplo, eles recebiam a palha para fazer os tijolos. E eles falam, não, a partir de agora, vocês mesmos vão buscar essa palha. E dá ordem a todas as parteiras que matem os filhos hebreus do sexo masculino. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Aqui vemos que o Eterno cumpre as promessas
de multiplicar os filhos de Israel. Isso nos faz crer que, no final, o povo de Israel será o maior povo da terra. Eu estou falando de todos aqueles que, por meio do Messias, são enxertados no povo de Israel. Entendo que a maior parte da população do mundo guardará a palavra de Deus e assim entrará para o povo de Israel por intermédio do Messias, Yeshua. Essa época certamente se dará no reinado messiânico, quando todos conhecerão a Torá do Eterno. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que temiam por causa dos filhos de Israel. Veja bem, a opressão originou multiplicação. Esse princípio nós vemos em toda a vida espiritual saudável. Se não há algum tipo de opressão na sua vida, algum tipo de perseguição na nossa vida espiritual, com certeza não estamos indo bem. Não devemos ter medo das perseguições. Sabemos que isso é um incentivo para nos multiplicarmos. Quando não há resistência, a tendência é acomodar, é afrouxar a nossa consagração, a nossa obediência e a nossa santidade. Os conflitos e perseguições nos mantêm num alerta constante e nos faz depender do Pai Celestial. A nossa resposta à opressão não é esconder, mas sim multiplicarmos e intensificarmos ainda mais a divulgação da palavra do Eterno com o poder do Espírito que nos é concedido por Ele. A nossa vida deve ser uma vida de oração, de obediência, de bondade e de estudo da palavra. O resultado da perseguição no Egito foi que o povo clamou ao Eterno, e esse clamor produziu um grande milagre, que gerou o poder para eles saírem da escravidão. As manifestações sobrenaturais são os resultados dos nossos sacrifícios ao Eterno. Êxodo 1:17. As parteiras, porém, temeram a Elohim, e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservaram os meninos com vida. As autoridades são determinadas pelo Eterno. O propósito principal das autoridades é castigar quem pratica o mal e honrar quem faz o bem, como está escrito lá em 1 Pedro, no Novo Testamento. Sujeitai-vos a toda autoridade humana por amor do Eterno, quer ao rei como soberano, quer seja ao rei como supremo, quer seja aos governadores como enviados por ele para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. As leis do Eterno são as que ditam o que é certo e o que é errado, não as leis humanas. O que o Eterno considera correto, é correto. E o que o Eterno considera errado, é errado. Por isso, as leis dos governos têm que se adaptar às leis divinas para que elas cumpram a sua função. Se um governo não cumpre com o propósito divino, será castigado e, eventualmente, eliminado pelo Eterno, que o colocou naquela posição de autoridade.
As autoridades da época tinham feito um mau uso de sua posição e, por isso, foram descartados pelo Eterno. As Escrituras dizem que um povo recebe o governo que merece. Por causa dos nossos pecados, a sua abundante e valiosa produção agora é entregue aos reis que colocaste sobre nós. Eles mandam sobre a vida de cada um de nós e são proprietários de nossos bens e rebanhos. Agem como bem lhe parece, e nossa humilhação e tristeza não tem limite. Se o povo vive em pecado, o Eterno lhe dá um mau governo. Nós vemos isso em toda a história da Bíblia. O problema dos governos corruptos não são somente dos homens que fazem parte do governo, mas sim também do povo que vive em pecado. Se o povo se arrepende dos seus pecados, o Eterno lhe dá um governo bom e justo. E é por isso que o povo recebe o governo que merece. É necessário se submeter, obedecer às autoridades que existem, porque elas foram dadas pelo Eterno. A nossa obediência às autoridades deve ser exemplar em todos os assuntos, desde que não contrariam as leis divinas, pois aquele que se submete ao governo mostra respeito ao Eterno que o escolheu. O que se rebela contra o governo, seja com atitudes, com palavras ou com obras, ele está se rebelando contra o próprio Deus. Só há um caso, e um único caso, em que não podemos obedecer às autoridades constituídas, que é quando nos tentam nos obrigar a fazer algo contrário às leis do Eterno. As leis divinas sempre prevalecerão sobre as leis humanas. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Elohim do que aos homens. Atos 5, 29. Deus prospera as famílias das parteiras, porque o temeram. Não obedeceram à lei de Faraó, mas obedeceram à lei de Deus. Então, Faraó emite uma ordem para que todo o povo lance os meninos recém-nascidos no rio e deixem viver as meninas. E Yahvé teu Elohim te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu, a ele ouvireis. Será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Um profeta como Moisés, do qual fala aqui o texto, é uma referência clara ao Messias, a Yeshua. Se estudarmos a vida de Moisés, nós encontraremos muitas semelhanças com a vida do Messias. Moisés, já crescido, sai para ver seus irmãos e vê a dureza do trabalho deles. Um egípcio maltratando um hebreu. Moisés, então, mata o egípcio e o esconde na areia. E no dia seguinte, vê 2 hebreus lutando. Ele pergunta ao ofensor: por que razão agride o seu semelhante? E ele responde: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós?
tenciona matar-me como mataste o egípcio? Moisés percebe então que ele foi descoberto na sua atitude e que Faraó tem conhecimento disso e procura matá-lo. Ele foge para Midian e o sacerdote de Midian dá a ele a sua filha Zípora como esposa e ela dá à luz a um filho. Moisés põe o nome dele de Gerson, na tradução, porque o seu filho nasceu quando ele era peregrino numa terra estranha. A identidade hebraica de Moisés era mais forte do que a identidade egípcia. Então ele passa por uma profunda crise de identidade. Perguntava-se: quem sou? Sou egípcio ou sou hebreu? Finalmente, ele toma uma decisão de seguir seu coração e de unir-se aos seus irmãos hebreus. Essa mesma experiência tem todos aqueles que foram criados no mundo gentio, mas têm um sangue hebreu ou uma alma hebreia. Sentem um forte impulso de sair da onde foram criados e unir-se com seus irmãos israelitas. Por isso existimos, por isso somos uma congregação messiânica, judaico-messiânica. Mantemos os valores que Yeshua instruiu, mas com uma visão eterna para todos aqueles que querem andar no caminho da verdade. O fato de sair do meio gentio e unir-se ao povo hebreu é uma das maiores provações de fé. Veja o que diz Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Por amor ao Messias, julgou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava sua gloriosa recompensa. Lindo, né, esse texto? Vemos aqui como o Messias estava na mente de Moisés, quando ele tomou a decisão de unir a algo que lhe traria dor, mas estaria com o seu povo. O Messias identificou-se com o seu povo e tomou sobre si os seus pecados. A humilhação do Messias produziu riqueza no reino vindouro. Os sofrimentos que nós padecemos por causa do Messias neste mundo também produzem um eterno peso de glória no mundo vindouro. A forma de aguentar a dor e o sofrimento é nos concentrar naquilo que virá a seu tempo. Haverá uma grande recompensa para os que sofrem por causa do reino. Moisés focou-se naquilo que lhe seria revelado no futuro. Os sofrimentos por causa do reino produzem um caráter agradável para Deus. Se reagirmos da forma correta perante eles. O propósito de Deus para passarmos por dificuldades e sofrermos é para que sejamos moldados conforme a imagem de Yeshua. Essa é a meta que o Pai tem para cada um dos seus filhos. Quem te tem posto a ti
por maioral e o juiz sobre nós. Pensa matar-me, como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse assunto já foi descoberto. Moisés foi rejeitado a primeira vez quando viu seus irmãos. Da mesma forma, a maioria dos judeus rejeitaram Yeshua quando o viram pela primeira vez. No entanto, não se tinha cumprido ainda os 430 anos de permanência no Egito. Portanto, não era chegado o tempo para que Moisés libertasse o povo. O chamado já estava na vida dele. O desejo dele cumprir esse chamado não faltava, mas ainda faltava duas coisas: o tempo correto, que é o tempo de Deus, e a humildade necessária a Moisés. Ele se precipitou, e aí ocorreu um desastre. No zelo dele pelo seu povo, ele cometeu um assassinato. E essa não é a forma de atuar no reino de Deus. O Eterno tinha outro plano para ele. Moisés tinha que aprender a colaborar com ele, em vez de fazer tudo da maneira dele. O segredo do êxito no reino é colaborar com o Eterno nos seus projetos e não fazer as coisas à nossa maneira. Os 40 anos no deserto ensinaram Moisés a humildade e a depender do Eterno para ser um verdadeiro libertador. A dependência de Deus é uma das chaves para termos êxito no reino. Moisés apacentava o rebanho do seu sogro, Jetro, e levou o rebanho, como diz a palavra, pelo deserto até o monte Horebe. Êxodo 3:1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Sempre haverá uma manifestação sobrenatural se atravessarmos o deserto espiritual guiados por Deus. Vou repetir. Sempre haverá uma manifestação sobrenatural se atravessarmos o deserto espiritual guiados por Deus. O anjo do Senhor aparece numa chama de fogo, numa sarça que não se consumia, que não queimava. Quando Moisés se aproxima para ver, o Eterno chama pelo nome. Não pôde aproximar-se sem tirar as sandálias, porque aquele lugar era terra santa. Após o deserto, a revelação. Repetindo, após o deserto, a revelação. Se você está passando por algum deserto, tenha fé, tenha esperança, porque após o deserto, há revelação. Toda coisa que pode resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia, se purificará com a água da purificação. Mas tudo que não pode resistir ao fogo, farei passar pela água. O nosso serviço a Deus não pode ser feito por meio da nossa própria inspiração, o nosso próprio fogo. A inspiração do homem é um fogo que consome, que termina. Mas a inspiração do Eterno não nos consome. É importante que o nosso serviço ao Eterno seja feito com o fogo dele, não com o nosso.
porque o nosso é fogo estranho. O que aprendemos nesse fenômeno é que o povo de Israel estava passando por uma opressão constante no Egito, mas nunca foi consumido. O Eterno revela a Moisés a sua grande compaixão pelo povo oprimido, como está aqui em Êxodo 3, 9 e 10. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Se um líder não tem compaixão pelo seu povo, nunca será capaz de ter êxito no reino. Isso foi a primeira coisa que Moisés teve que aprender, desde que teve um encontro com Deus. Podemos dizer que o Egito representa o sistema maligno do mundo atual. Faraó representa Satanás, que governa o mundo da maldade. A escravidão representa a situação do homem que vive no pecado. Esses são os três inimigos mais importantes do homem: o mundo, Satanás e o pecado. E o terceiro, o pior deles, pois leva à morte. Moisés recebe a missão de tirar o povo de Israel do sistema desse mundo, da influência de Satanás e do poder do Yetzer Hará, que é aquela inclinação que temos para o mal que leva à morte. Então Moisés disse a Elohim: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Moisés, nesse ponto, ele tinha perdido o orgulho, né, aquela soberba que ele tinha antes, de tentar liberar os judeus no braço dele. Mas agora ele foi para o outro extremo, né? Ele se menosprezava a si mesmo. Quem sou eu para tirar o povo do Egito? Eu acho que isso é normal, né? Quando a gente às vezes está no extremo, a gente vê o nosso erro, vai para o outro e depois chega no meio, né? Essa é a primeira objeção que Moisés faz ao chamado de Deus, né? Ao chamado do Eterno. Ele tenta fugir dessa missão que Deus deu a ele por 5 vezes. E aí o Senhor fica bravo com ele. Humildade não é dizer que você não serve. Humildade é submeter-se à vontade do Eterno e fazer a vontade dele. Isso é humildade. A pergunta foi: quem sou eu? E a resposta foi: eu estarei contigo. Moisés tinha que conhecer mais a Deus. Ele não se via capaz de tirar os filhos de Israel do Egito. Mas não era isso só que o Eterno pretendia. O Eterno iria estar com ele todo o tempo. Quando a gente faz as coisas com o Eterno, tudo corre bem. E Moisés tinha que aprender essa dependência dele e deixar de confiar só em si mesmo. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio, eu, Yahvé, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Isso nos ensina que o Eterno não está dentro do tempo, ele não está preso ao tempo, está além do próprio conceito de tempo. Ele não necessitava ver o futuro e o passado quando o Messias morreu por todos os homens.
ele está presente em todas as vidas das pessoas, e as que viviam nesse momento e as que foram criadas no futuro. O Eterno partilha a sua imortalidade com aqueles que estão ligados a ele. Ele é o doador da vida, ele é o doador da existência. Não há vida nem existência fora dele. Nenhum ser pode existir se o Eterno não lhe der essa existência. Os anjos vivem porque o Eterno lhe deu vida. Os demônios existem por quê? Porque o Eterno lhes deu vida. Os homens vivem por quê? Porque o Eterno lhes deu vida. O que se afasta, aquele que se afasta do doador da vida, morre, deixa de existir, desaparece. Fora do doador da vida, não há existência. Atos 17, 24 e 25. O Elohim que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. O nome Yahvé, Yud-Rei Vav-Rei, está intimamente relacionado aos três patriarcas. O seu nome implica que continua a ser o Deus destes três que já dormem. Deus Elohim de vossos pais, o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaac e o Elohim de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Os patriarcas estavam mortos no tempo de Moisés. E, logicamente, no tempo de Yeshua. E também nos dias de hoje. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Tampouco eles aceitavam todas as escrituras da Torá. Portanto, quando Yeshua entrou em discussão com eles sobre a ressurreição, ele não usou livros que os saduceus diziam que não eram inspirados por Deus. Citou exatamente o texto dessa paraxá. Preste atenção. E que os mortos hão de ressuscitar também, o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama Elohim de Abraão e Elohim de Isaac e Elohim de Jacó. Ora, Elohim não é Elohim de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Qual é o argumento de Yeshua? Se não há ressurreição, como dizem os saduceus, como o Eterno pode confessar-se aos patriarcas e dizer que ele é o Deus deles se estão mortos? Ele não é um Deus de mortos, mas de vivos. Isso nos ensina que os patriarcas estavam mortos quando Yeshua falou. Se Yeshua os tivesse considerado como vivos, ele não teria argumentos com os saduceus. Para Yeshua, a ressurreição era necessária para que o Eterno pudesse ser o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se não há ressurreição, eles continuariam mortos. E Yahvé seria Deus de mortos. Deus é um Deus de vivos,
porque todos os que morreram irão despertar a seu tempo para a vida eterna ou para a condenação. Os que dormem necessitam da ressurreição dos corpos para estarem vivos. Abraão, Isaque e Jacó têm que ressuscitar para que eles possam ser considerados vivos e para que Deus seja um Deus de vivos e não de mortos. Segundo Yeshua, o homem não pode viver sem corpo. A ressurreição é uma condição para que o homem viva eternamente. 1 Coríntios 15, 53 e 54. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A morte não pode ser verdadeiramente vencida enquanto não houver ressurreição, quando os corpos mortos serão vivificados. Moisés recebe a ordem de reunir os anciãos de Israel e dizer-lhes que o Eterno tem visitado, os tem visitado. Ele sabe como eles são tratados no Egito, e por isso os tirará de lá e os levará para a terra que mana leite e mel. Os anciãos o ouvirão e juntos pedirão permissão para saírem por 3 dias para sacrificarem ao Eterno. Contudo, Faraó não vai permitir. Então, o Eterno estenderá a sua mão para ferir o Egito e depois o soltará. Os egípcios darão ao povo objetos de prata, ouro, vestidos para todos os seus filhos e filhas. Moisés pensa que eles não o levarão a sério. Então, o Eterno lhe dá o poder de transformar o seu cajado numa serpente, para que creiam. Além disso, diz a Moisés: coloque a mão no colo para que ela se encha de lepra, e logo coloque-a novamente para que ela seja curada. Se não crescem no primeiro sinal, iriam crer no segundo. Mas se, entretanto, não crescem no segundo sinal, eles seriam eliminados, né, pelo sangue. Essa passagem, né, faz uma similaridade para aqueles que não creem nos 2 sinais que o Pai deu acerca do Messias. E resistir, aceitar o Messias na segunda vinda, que é o segundo sinal, sofrerão a morte, e o seu sangue será derramado sobre a terra, como diz Apocalipse. No entanto, a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado grandes sinais miraculosos em nome dela, por intermédio dos quais ele havia enganado todos os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os 2 foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Todos os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Então dirás a Faraó: assim diz Yahvé, Israel é meu filho, meu primogênito.
ser primogênito não significa sempre ser aquele primeiro que nasceu, mas pode também denotar grandeza, como diz o Salmo 89, 27. Eu também o constituirei meu primogênito, supremo sobre todos os reis da terra. Israel é a mais jovem das nações da terra, que foram formadas lá em Gênesis 10. Israel é o primogênito das nações, recebe a porção dobrada da herança do Eterno, de ser sacerdote e de governar sobre a terra. Israel é a cabeça das nações, como diz Êxodo 19, 5 e 6. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. O Messias é a encarnação de Israel. Ele é o primogênito do Pai para cumprir essas três funções que eu já disse que são importantes. Quando Israel foi tirado do Egito, o Messias também saiu, como está escrito em Oséias 11:1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Moisés e Arão vão a Faraó e dizem: assim diz o Eterno, deixa ir o meu povo para que o adorem no deserto. Mas Faraó não sabe nem quem é esse Eterno e não deixa Israel ir. Eles pedem apenas 3 dias para sacrificarem ao Eterno. Faraó nem escuta e manda os capatazes tirarem a palha, né, para eles terem que buscar, para serem mais ainda oprimidos. Então, Moisés queixa-se ao Eterno e diz: por que razão o Senhor me enviou? Desde que eu vim aqui, o meu povo, os hebreus, passaram a sofrer mais ainda, e o Senhor até agora não fez nada para libertá-los. Então o Eterno responde: agora verás o que farei a Faraó, porque pela força os deixará ir, pela força os tirará da sua terra. Não estou querendo fazer nenhuma similaridade à novela, não, mas a nossa paraxá termina aqui. O que ele vai fazer vai ficar na próxima. Mas antes de terminar assim, não sou eu, tá? É a paraxá. Eu gostaria de deixar mais uma mensagem para vocês. Imagine que você está trabalhando num emprego durante muitos anos e é um trabalho duro que te leva à exaustão, você está esgotado, está frustrado. E um belo dia, chega uma pessoa nova e promete um mundo inteiramente novo, de igualdade, de recompensa, de liberdade para você. Eu te pergunto, você acreditaria nele? Você espera um amanhã melhor? Ou você simplesmente aceita que aquilo ali é o seu destino e vou desistir de sonhar? Assim aconteceu com os meus ancestrais no Egito. Tinham sido escravos durante todos aqueles anos, quando apareceu um rosto novo e começou a fazer promessas. Moisés leva uma mensagem de Deus de que eles serão redimidos, que há uma terra prometida que mana leite e mel, que está lá esperando por eles. Nem tudo está perdido. Há uma luz no fim do túnel. Qual foi a reação dos judeus? Eles não deram
nenhum ouvidos a Moisés, porque eles estavam com a respiração ofegante, cansados daquele trabalho duro. Mas olha que interessante, a palavra hebraica para vento é ruach. Essa palavra também pode significar respiração e também significa entusiasmo. Em outras palavras, eles não ouviram Moisés porque, além de faltar o ar, faltava entusiasmo. Eles sofreram no cativeiro muito tempo. Eles não tinham mais fé, não tinham mais esperança para crer que a liberdade ainda seria possível para eles. Eles perderam totalmente o entusiasmo. Na história do Egito, nunca um escravo jamais tinha escapado. Agora você imagina escapar toda a nação hebreia. Eles, acredito que eles devem ter pensado, esse cara é um sonhador ou um louco. É difícil manter a esperança e depois vê-la destruída novamente. Você fica com medo de acreditar naquilo e ser destruído de novo. E assim, o povo ficou totalmente descrente, totalmente desanimado e nem escutaram a mensagem de Moisés. Isso acontece com frequência. As pessoas se tornam tão acomodadas na sua mediocridade que elas desistem da esperança, desistem de atingir, de ser libertas. Casamentos muitas vezes ficam estagnados numa rotina de tédio e continuam assim até perderem o desejo de sonharem. E o povo de Israel, incluindo os líderes, todos estavam desanimados, porque só tinham pensamentos negativos, que tudo ia dar errado. Tem um provérbio do Rabino Mendel que diz o seguinte: se você perder seu dinheiro, não perdeu nada, porque o dinheiro vai, mas o dinheiro vem. Se você perdeu a saúde, perdeu metade da sua vida. Você não é mais a mesma pessoa que era antes. Mas se você perdeu seu entusiasmo, então você perdeu tudo. Moisés levou esperança a uma nação totalmente deprimida, sem sonhos. Devolveu a eles o entusiasmo que eles tinham perdido e, por fim, através dos milagres de Deus, a promessa foi cumprida e o sonho se transformou em realidade. Ficar com a respiração ofegante é normal. Ficar sem entusiasmo é algo que jamais podemos nos dar ao luxo. Lembre-se, se você perder o seu entusiasmo, então você perdeu tudo. Que jamais percamos o entusiasmo. Shabbat Shalom.